lá, pessoal, vamos entrar. Vamos lá, que hoje nós estamos inspirados. Eu estou inspirado para falar sobre o medo. O que será que esse medo faz na nossa vida? Ajuda ou atrapalha? Samara, Samanta, primeiro entrar no Instagram. Seja bem-vinda, Samara. Permanece aí até o final, que hoje está bala o nosso assunto. Medo, quanto que ele atrapalha, o quanto que ele impede de você viver a sua missão de vida, alcançar todos os desejos, os objetivos, ter uma vida incrível. Vamos lá, vamos esperar mais uns segundos. Enquanto você acompanha essa música, porque você é simplesmente o melhor, simplesmente a melhor. Muito bem. Vamos lá, aproveita a música. Essa música é top, é uma história incrível da Tina Turner. No lançamento dessa música, ela estava vivendo o pior momento da vida dela, e essa música alavancou completamente a carreira dela. Por isso, não importa o momento que você está vivendo, não importa a dificuldade, você pode estar vivendo no pior momento da sua vida. Você pode sair daí, utilizar isso como um impulso e crescer como você nunca cresceu antes, obter os resultados como você nunca obteve antes. Para isso, você precisa vencer os seus medos. Isso aí. Muito bem, começando então a nossa live de hoje. Bem-vindos, Ana, Samara. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos falar aqui hoje sobre o medo. O medo. O medo te impede de viver a sua missão. Sim ou não? Sim ou não? Você tem medo? Sim, todos nós temos medos. O que nós precisamos fazer com esses medos? Nós precisamos aprender a domá-lo, e isso é um desafio tremendo. Então, quais são os maiores medos que hoje as pessoas, de modo geral, têm? As pessoas têm medo do quê? Elas têm medo da velhice. Hoje nunca se viu tanto as pessoas correrem atrás de beleza, de estética. E isso se dá muitas vezes em função do medo de ficar velho. Medo da doença, que está bem próximo aí do medo da velhice. As pessoas têm medo também da doença. Tanto que a doença hoje nas famílias é o que mais abala emocionalmente toda a família. Em função do medo de ficar doente. As pessoas também têm medo de perder um grande amor. Sim, é um dos grandes medos também. Bom dia, Cleciana. Cleciana Rangel, bom dia. Quem está online aí, pessoal, hoje tá todo mundo aí com dificuldade de acordar, eu acredito, hoje pela manhã. Porque esse horário todos os dias tem muito mais pessoas. Então, se você estiver aí
no online, quiser marcar, marca aí pelo menos 5 amigos, 5 pessoas que você ama, 5 pessoas que você gosta muito, que são especiais para você, porque o assunto de hoje está top mesmo. Vamos falar sobre o medo, o quanto que o medo te impede de viver a sua missão, a sua vida, o quanto que o medo influencia diretamente nos seus resultados. Então, falando aqui, as pessoas têm medo da velhice, as pessoas têm medo da doença, as pessoas têm medo de perder um grande amor. Sim, o grande amor pode ser um relacionamento, marido, mulher, mas muito mais ligado à família, pai, mãe, filhos, irmãos. As pessoas têm medo de perder um grande amor e isso muitas vezes acaba trazendo diversos bloqueios e diversos problemas, inclusive com mães e filhos. As mães normalmente têm muito esse medo, tanto que tem alguns estudos que já mostram que esse medo ele pode inclusive influenciar negativamente para que aconteça justamente o que as pessoas têm medo, justamente o que essas mães têm medo que aconteça. Porque de tanto medo normalmente que a mãe tem, ela fica dizendo para o filho, para a filha, se cuida porque isso é perigoso, se cuida porque pode acontecer isso, se cuida porque pode acontecer acidente. E essa mãe, quando o filho sai, não dorme, fica a noite toda acordada até o filho não chegar em casa, não dorme, não consegue se desligar de tanto medo que tem. E isso, gente, nós já aprendemos que nós somos energia. Se nós somos energia, nós emitimos energia. E essa energia, ela influencia o outro. Uma vez eu estava ministrando um curso de oratória, sucesso ao falar em público e conquistar pessoas, e falando sobre o medo, como vencer o medo, e trouxe essa situação dos pais. E aí um pai que estava, que fazia parte que era aluno do curso, ele pediu para falar e dar o depoimento dele. Ele falou que o filho dele tinha completado 18 anos e ele tinha comprado um carro para o filho. E eles tinham muito medo, tanto ele quanto a mãe. E sempre falavam isso para o filho, desde sempre era medo que acontecesse um acidente, medo com quem ele andava. Aí quando deram o carro para ele, medo que ele ia sofrer um acidente e tal. E o filho começou a ficar preocupado também com isso, eles percebiam isso. O filho começou a ficar preocupado. Até que um dia o filho saiu à noite. E o filho era muito responsável, não corria porque tinha medo, que o medo do pai e da mãe transfere para o filho. Então, o medo nosso transfere sim para as pessoas que a gente convive, porque nós somos energia, nós emitimos energia, vibração, como se fossem ondas eletromagnéticas. E isso influencia as pessoas. E aí, o pai contando que certa noite, pouco tarde da noite, receberam a ligação que o filho tinha batido o carro. Quando chegaram lá no local, o filho já estava morto. E aí ele, refletindo sobre o assunto, ele concorda de que o medo causa desastres, porque o filho cuidava, não dirigia em alta velocidade, tinha todo um cuidado e mesmo assim sofreu um acidente. E ele disse que percebia esse medo no filho, percebiam esse medo, porque eles transmitiam isso, principalmente a mãe transmitia, era muito medo, não dormia até o filho não chegar, sempre achava que ia acontecer alguma coisa grave. Então, gente, isso é muito importante, você parar e refletir sobre esses medos. E vencer, enfrentar os medos, porque senão muitas coisas ruins estão acontecendo na sua vida
e irão continuar acontecendo. Então, aqui para vencer, para prosperar, para gerar mais riquezas na sua vida, você vai precisar enfrentar os medos, inevitavelmente, senão você não vai conseguir viver a sua missão, você não vai conseguir chegar mais longe, porque você tem medo e o medo vai te limitar aí. Então, principais medos: o medo da velhice, o medo da doença, o medo de perder um grande amor, o medo da pobreza. Sim, as pessoas têm medo da pobreza. Muitas pessoas agem para produzir alguma coisa não para ganhar, não para prosperar, não para o seu conforto, mas por medo de ficar pobre. Só que o medo de ficar pobre te deixa mais pobre. Por quê, gente? Lembra o que falamos? A mente reage ao que nós damos foco. Os resultados acontecem onde nós colocamos a nossa energia, a nossa concentração, o nosso foco. Então, se eu tenho medo de ficar pobre, onde que está indo o foco? Está indo na prosperidade ou está indo na pobreza? Está indo na pobreza, gente. O medo de perder um grande amor está indo no relacionamento, no amor, ou na perda deste amor? Está indo na perda, gente. O medo da velhice está indo numa vida jovem, saudável, ou está indo na velhice? O foco, a energia está indo na velhice e você se torna mais velho. As pessoas viciadas em cirurgias plásticas, por mais que façam cirurgias, elas ficam cada vez mais velhas e mais feias. Normalmente, observe, isso não é somente opinião, observe isso. Normalmente as pessoas viciadas, não estou falando daquela pessoa que vai lá fazer uma cirurgia de correção, de estética, alguma coisa nesse aspecto para ficar melhor, mas aquelas pessoas viciadas nesse tipo de cirurgia, nesse tipo de procedimento, elas ficam cada vez mais feias, mais velhas. Por quê? Porque por causa do medo. Elas têm medo disso. Elas dão foco no quê? Elas não dão foco na juventude. Elas não dão foco na energia interior que traz essa juventude, que transpareça essa juventude, que transpareça na pele, no olhar, no sorriso. E aí elas ficam cada vez mais velhas. Então, do que você tem medo? O que você tem medo? O que você tem medo? E para pensar sobre isso. Então, esses são os piores medos. E também o medo da morte. As pessoas têm medo da morte. Só que tem alguns estudos que mostram, fizeram uns estudos, os Estados Unidos, as universidades americanas normalmente fizeram e fazem ainda muitos estudos. Então tem uma universidade que fez um estudo sobre os medos e aí descobriram que as pessoas têm mais medo de falar em público do que o medo da morte. Embora o medo da morte está entre os maiores medos das pessoas. Primeiro, a questão da morte. A gente sabe que a morte é inevitável, mas quem tem medo da morte? Normalmente quem tem medo da morte é quem não está vivendo uma vida plena. Sim ou não? Porque quando você tem a compreensão de que aqui é uma passagem, eu estou aqui de passagem, estou aqui nessa vida para fazer parte de uma evolução, para evoluir. E se você não se deu conta disso, você vai ter medo da morte. Quando você se dá conta disso, quando você trabalha isso conscientemente e você vai trabalhar isso até que o seu inconsciente entenda e aceite como verdade isso, você deixa de ter medo da morte e você aproveita a vida. Quando eu tenho medo da morte, eu não vivo, eu morro. Já é comprovado isso, gente. As pessoas que têm medo de pegar doença, elas pegam doença. Por quê, gente? Por questão de foco. Estudando foco na doença e não na saúde. Então, viva, viva, viva. Em vez de ter medo. E aí, a questão do falar em público, que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte, por quê? Não é um medo de falar em público em si, não é um medo de se expor em si, é um medo do que os outros irão falar, do que os outros irão dizer, do que os outros irão pensar. E se não der certo, o que vão falar sobre mim?
E se eu fizer e der errado, vão dizer que eu sou fracassado. Ó, até rimou, ó. Se eu fizer e der errado, vão falar que eu sou fracassado. Que se foda os outros, o pensamento dos outros nesse aspecto. Por quê, gente? Porque se você ficar focado nisso, você não vai fazer nada. Você vai continuar do mesmo jeito, fazendo o que você continua fazendo, porque tem medo do que os outros irão pensar e vão dizer. E isso é mais normal entre os jovens. Os jovens se preocupam muito com isso. Com o passar do tempo, tem duas alternativas. Ou você fica pior, ou você melhora isso. Tem pessoas que só alimentam isso, com o passar do tempo elas vão ficando com mais medo. Mais preocupado do que os outros irão dizer. Isso é muito forte em algumas regiões, principalmente em algumas culturas, né? Está relacionado também com algumas culturas. O vizinho compra um carro, o outro tem que comprar um mais bonito, maior, mais caro. Porque o que vão dizer se eu comprar um mais barato? O vizinho fez uma viagem, não, vou fazer também, mas eu vou mais longe. Se ele foi de ônibus, eu vou de avião. Porque o que vão falar se ele for de avião e eu vou ir de ônibus? Ou se eu for de ônibus, eu quero. Por quê, gente? Quero mostrar, se preocupa com a opinião dos outros. Quanta coisa você deixou de fazer por medo ou que não ia dar certo, e aí se você vai averiguar lá no seu subconsciente, você vai perceber, no seu inconsciente, você vai perceber que você não fez de medo do que o outro iria dizer se não desse certo. Então o medo da crítica é muito forte, muito, muito, muito forte, talvez um dos maiores medos aí. O medo da crítica, o que os outros irão dizer. E olha só que interessante uma pesquisa falando sobre isso, gente. 87% dos medos nunca chegam a acontecer. Caramba, 87% dos medos nunca chegam a acontecer. Ou seja, de todos os medos que as pessoas têm, de todos os medos que você tem, 87% nunca chega a acontecer. Ou seja, você sofre por antecipação. Você imagina coisas. Ó, o medo está aqui, na imaginação. Você criou esse medo. Existem dois tipos de medo. O medo instintivo, que é aquele medo natural do instinto humano. Aquele medo de, por exemplo, você chegar na frente de um penhasco de 200 metros, você olhar para baixo e você chegar bem na beiradinha e dizer, não, eu posso resvalar aqui e posso cair e morrer. Então esse é o medo natural do instinto. Ou estou de frente para um leão e o leão começa a me olhar e eu já aqui tenho surge um medo que é natural do instinto para sobrevivência. Mas existe o medo psicológico, que é a maior parte de todos os nossos medos são psicológicos. A maior parte, 87% das coisas que te preocupam na vida nunca chegam a acontecer. Você sabia disso? 87% das coisas que te preocupam na vida nunca chegam a acontecer. E aí você fica a vida toda se privando, deixando de fazer, deixando de enfrentar, porque acredita que vai acontecer. Mas 87% nunca chegam a acontecer. 7% das coisas que nos preocupam, das coisas que nós temos medo, acontecem de fato. 7%. Ou seja, nós temos aqui 87 mais 7, 94% agora, soma. E os outros 6% que também acontecem, porque 87% nunca acontece. 7% acontecem de fato, por questões naturais. E os outros 6% que acontecem por quê? Porque a pessoa tem medo. Ou seja, atraiu aquilo. Então, se não tivesse o medo, não teria acontecido. Então, gente, nós estamos aqui com 87% das coisas que nos preocupam nunca vão acontecer e 6% que acontecem porque nós temos medo, porque nós atraímos aquilo.
Você atraiu aquilo. Então, nós estamos aqui com 93% das coisas que nos preocupam na vida, das coisas que nós temos medo, que você tem medo, 93% não aconteceria. Quer dizer, 87% não vão acontecer de qualquer forma. E os outros 6% seriam evitados se você focasse no objetivo e não no medo. Faz sentido para você? Escreva aí nos comentários. Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido que, se você não tiver medo, 94% das coisas que você tem medo nunca mais aconteça, não aconteça. E que você atrai aquilo que você dá foco. Faz sentido isso para você, sim ou não? Põe nos comentários, sim ou não? 7% acontece então de fato, gente. 7% acontecem de fato. 7%. E aí, esses dias, eu parei para pensar e faltam poucos meses para completar 40 anos. E você talvez já deve ter parado para pensar também. Caramba, como que o tempo passa? E aí, será que eu vou perder tempo com isso? Perder tempo com medo? Perder tempo do que os outros irão pensar? Perder tempo do que os outros irão dizer? Gente, nós estamos no melhor momento da humanidade, no momento de maior possibilidade que existe. A tecnologia, tudo que existe, tudo que está acontecendo e que vai acontecer. Nós estamos agora no momento onde essa doença, essa pandemia vai terminar. O vírus já mutou tantas vezes que agora já é o fim. Já é o fim. Então nós estamos num momento que o mundo nunca produziu tanto como vai produzir agora. Nunca produziu tanto como vai produzir agora. Muita coisa que você conhece de tecnologia, essas melhores tecnologias, essa melhor câmera que eu estou gravando, a melhor tecnologia que você tem nas mãos, daqui pouquíssimo tempo não existirá mais. Será desmaterializado. Surgirão novas coisas. Então nós estamos no melhor momento da história de toda a humanidade para fazer da nossa vida a nossa melhor vida. Quer dizer, a melhor vida, essa é a melhor vida. Agora, nós estamos no melhor momento para fazer a melhor parte da nossa vida, a melhor parte da história. Então você vai perder tempo com medo. O medo te impede de você multiplicar o seu talento. O medo te impede de você multiplicar o seu talento. Quanta coisa escondida aí dentro de ti. Quanto talento reprimido aí dentro. Por quê, gente? Porque você tem medo. Medo do quê? Medo da crítica. Medo do que os outros irão pensar, medo do que os outros irão dizer. Então, esses medos que eu repeti para vocês, o medo da pobreza, o medo da doença, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo da morte e o medo de perder um grande amor, são os 6 maiores medos da humanidade. Os 6 maiores medos da humanidade. Todos nós temos eles. Todos nós temos. Você tem, eu tenho. Se eu negar que tenho, se você negar que tem, você está sendo negligente. Porque nós temos esses medos. Todos nós temos. A questão é a proporção. E a questão é o quanto que eu enfrento esses medos, o quanto que eu estou disposto a enfrentar. Então, assim, como vencer o medo? Para finalizar a conversa de hoje, como vencer os medos? Só há uma alternativa. Uma alternativa. Que é? Qual é a alternativa, gente? Rapidinho, em 30 segundos, qual é a alternativa para vencer os medos? Rapidinho nos comentários aqui, todos que estão online. Qual é a alternativa para vencer o medo? Qual é a alternativa? Em 30 segundos, qual é a alternativa para vencer o medo? A única alternativa para vencer o medo. Vocês estão com medo da crítica.
Vocês estão com medo do que dá a resposta que talvez não seja correta, do que os outros irão pensar. Do que os outros irão dizer, olha, temos aqui um corajoso. Coragem, ele colocou. É o Dieses, eu acredito, da Cabana das Três Quedas, porque eu vi que a Adri está no perfil dela. Só o Dieses, só a Cabana das Três Quedas que teve coragem para responder. Qual é a alternativa para vencer o medo, gente? Qual é a única alternativa? É isso, gente. Isso que o Jesus colocou. Enfrentamento. E para enfrentar precisa sim dar coragem, entre outras habilidades e recursos. Isso aí, Ismael. Enfrentamento. Enfrentar. Eu preciso olhar para o medo e dizer para ele, olhar direto para ele e dizer, cara, eu sou maior que você. Eu sou maior que esse medo. Você não vai me impedir, você não vai me derrubar, porque eu sou maior, porque eu tenho todos os recursos dentro de mim, todos os recursos que existem para criar a melhor vida, a melhor parte da minha vida, para criar tudo o que eu desejo. Todos esses recursos, eles estão aqui, eles estão dentro, eles fazem parte de nós. Deus criou tudo, todas as possibilidades, tudo que existe, que nós conhecemos, que já existe na matéria, tudo que vai existir que ainda não existe na matéria, mas todas as possibilidades, elas já existem. Então, nenhum ser humano inventou nada, tudo já existe no grande inconsciente. Nós só precisamos fazer o que, gente? Nós precisamos acessar, nós precisamos fazer o download disso, trazendo para uma linguagem mais atual. Nós precisamos acessar e nós precisamos fazer o download disso. Esse é o desafio. E como nós vamos fazer isso, gente? Primeiro, entendendo de que funciona assim, tendo esse entendimento, vencer aquelas amarras, vencer aquelas crenças de que tudo é difícil, que quem nasceu rico fica rico, quem nasceu pobre fica pobre, que dinheiro não dá em árvore, que tem que cuidar porque se não se perde não ganha mais, e etc. Tudo que disseram para você, que levaram você a ter medo, a criar essa programação, esse condicionamento mental de medo. Então nós temos que vencer essa condição, nós temos que mudar essa condição. E a forma de mudar essa condição é o entendimento disso. E a forma de vencer o medo, a única forma de vencer o medo é você enfrentar esse medo. É você olhar para ele e dizer para ele, cara, tu pode estar aí, mas eu vou assim mesmo, porque eu sou maior que você. Eu sou maior que você. E enfrentar. Ou seja, se der medo, vá com medo mesmo. Vá com medo mesmo e faça. A primeira vez vai ser difícil, vai dar dor de barriga, vai suar as mãos. Você vai talvez até ficar mal. Vai ficar vermelho, cada um com as suas reações. Mas na segunda vez, a sua mente vai perceber que é muito mais fácil do que você imaginava, porque você já fez uma vez. Então, se você já fez uma vez, você já criou um caminho. Mas antes disso, lá na primeira vez que você vai fazer, você já pode criar o caminho. Como? Na imaginação. Crie a solução aqui, na sua cabeça. Na inauguração de uma roda gigante nos parques da Disney, logo após que o Walt Disney morreu, fizeram um evento para inaugurar essa roda gigante. E aí alguém
próximo da equipe disse: que pena que o UOL não está aqui para ver essa roda gigante. E aí a esposa dele respondeu: o UOL viu isso muito antes de todos nós. Ele foi o primeiro quem viu. Ou seja, gente, ele viu para criar. Ele criou primeiro aqui, ele viu perfeitamente. Depois, só colocar em prática. Então, crie os caminhos aqui. Imagine o seu mundo ideal. Imagine agora, em seguida, o seu dia ideal. Feche os olhos e imagine tudo que vai acontecer no seu dia. Faça esse exercício todos os dias. Imagina tudo que vai acontecer na sua vida. Imagina o seu carro ideal, o seu trabalho ideal, o seu negócio ideal, a sua casa ideal, as suas viagens ideais. Imagine a sua família ideal, seus relacionamentos ideais. Imagine, crie isso na sua mente. E você criou o caminho, gente. O seu córtex pré-frontal vai encontrar os caminhos para chegar lá. Então, comece em frente. E o medo, se der medo, vá com medo mesmo, porque senão ele está impedindo e vai impedir você de viver a sua essência. Se der medo, vá com medo mesmo. E é isso, gente. Obrigado por terem estado aqui. Obrigado por mais esse dia estarmos juntos. Vem muita coisa bacana aí para os próximos dias. Vou mudar, inclusive, um pouquinho o formato aqui, mas eu vou te apresentando para vocês. Vamos trazer assuntos mais power e vamos mudar essa realidade. Vamos transformar, porque todos os recursos, todos estão aí. Basta nós acessarmos, fazermos o download disso e vivermos mais felizes. Tá bem? Obrigado. Um dia excelente, espetacular para vocês e até amanhã às 7 horas. Abraço!